Vocês conseguem visualizar bem? Sim, Jazi, tá ótimo. Pronto, gente, queria iniciar agradecendo a Inês aí pela generosa apresentação e falar que é um prazer estar aqui, trazendo novamente a temática, né, da minha tese. Foi uma oportunidade bem interessante para revisitar essas questões e até analisar criticamente o trabalho desenvolvido. É um prazer estar participando desse ciclo de debates, tanto no lugar aí de organizadora, de participante da comissão organizadora, também como palestrante, e espero aqui que a gente traga elementos aí para fomentar o debate sobre esse tema tão pertinente que é a sociabilidade digital e suas interfaces aí com o campo da alimentação e nutrição. Então, conforme colocado, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre experiência de pesquisas em ambientes digitais, especialmente sobre comer saudável e dieta nas páginas do Facebook. E aí, a nível de contextualização, eu trago que essa experiência de pesquisa foi produto da minha tese de doutorado, que foi intitulada Consumo de Informações sobre Alimentação Saudável e Dietas em Páginas do Facebook e Interfaces com Discursos de Promoção da Saúde. Então, esse trabalho, ele foi orientado pelo professor Paulo Roberto Vasconcelos Silva, sob coorientação da professora Lígia Amparo da Silva Santos, que contribuíram de forma significativa aí, trazendo elementos desde o campo da comunicação, informação e saúde, bem como do campo da alimentação e nutrição, se configurando, então, enquanto um trabalho interdisciplinar por sua natureza e as análises também a gente buscou trazer essa conotação para a interpretação dos dados. Mas, de forma geral, é importante demarcar que é produto, na verdade, de uma série de escolhas coletivas aí da participação de um contingente importante de pessoas que se materializaram, de alguma forma, nessa tese. Ainda a nível de contextualização, mas aí eu já faço uma contextualização para antes da elaboração dessa tese, que é muito mais sobre minha aproximação com a temática da pesquisa qualitativa, especificamente com abordagens etnográficas, que teve início durante a minha dissertação de mestrado, que foi desenvolvida na Feira Livre de Santo Antônio de Jesus, tomando a Feira Livre enquanto um espaço social alimentar. Então, essas são ilustrações da Feira Livre, a primeira aí, desde a sua configuração histórica, e a segunda que foi registrada em 2012, no período de realização dessa dissertação, que foi entre 2012 e 2013. Então, nesse contexto investigativo, eu já tive a oportunidade de estar me posicionando como pesquisadora, trazendo aí instrumentos e técnicas das pesquisas qualitativas, especialmente de cunho etnográfico, como observação direta, observação participante, entrevistas semi-estruturadas, elaboração de roteiros, tudo mais. E aí, por que eu trago isso aqui? Porque essa experiência foi relevante, inclusive, para o meu pensar sobre a abordagem qualitativa em ambientes digitais, essas possibilidades de comparação, de refletir sobre como adequar ou como repensar as estratégias metodológicas, considerando um outro contexto, um outro cenário, mas tendo como objeto as questões relacionadas à alimentação. E aí, como produto desse trabalho, como um dos produtos, eu trago aqui esse artigo que foi intitulado Significados atribuídos à alimentação saudável por consumidores de uma feira livre. E aí, nessas análises no processo de ressignificação, de pensar sobre alimentação saudável, um dos elementos que me chamou a atenção foi justamente as informações midiáticas, como as informações midiáticas permeavam o cotidiano dessas pessoas, contribuindo para os processos de ressignificação sobre concepções de alimentação saudável, dentre outros fatores, claro. Mas esse fator foi marcante e me convidou a refletir, a dar continuidade nesse processo de reflexão, tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional, trazendo aí diversas inquietações. Então, diante da finalização do mestrado, eu tive a oportunidade de atuar por um período como docente e dar continuidade nesses processos reflexivos sobre o tema, bem como aprofundar um pouco mais em referenciais teóricos, metodológicos sobre essa questão e já vislumbrar possibilidades de pesquisa nesse âmbito, na análise de relações entre elementos do campo da alimentação e nutrição, considerando pesquisas no ambiente digital. Então, a partir desse contexto, eu configurei uma pesquisa voltada para esse tema, mas ainda uma pesquisa, uma conotação bem ampla, sem especificidade, assim, que garantisse realmente um aporte metodológico adequado, mas com, tipo assim, uma expectativa
de pesquisa nesse sentido. Então, essa proposta de pesquisa foi apresentada no âmbito do programa de pós-graduação em saúde pública da ENSP, e, diante da aprovação, criou um contexto favorável para que eu investisse um pouco mais no desenvolvimento dessa pesquisa, que foi que culminou com a tese. Então, eu já tinha em mente desenvolver uma pesquisa sobre alimentação e nutrição no ambiente virtual, na internet, e aí, diante das aproximações teórico-metodológicas, o que era que eu vislumbrava já nesse sentido, mesmo sem uma pesquisa muito sistemática. Então, suscitava reflexões sobre o contexto dessa sociedade hiperinformada, onde a gente tem uma permeabilidade de diversos discursos, seja a cacofonia alimentar, que é um conflito entre a grande quantidade de informações que são vinculadas cotidianamente em diversos cenários da vida cotidiana, discursos publicitários, médico-nutricional, hedônicos, e também, nesse contexto discursivo, um reflexo dos diversos setores que têm interesse nas temáticas em relação à alimentação, seja com um cunho comercial, seja em abordagens realmente voltadas para a promoção de saúde. E nesse contexto discursivo, nesse contexto polissêmico, no qual a alimentação saudável está situado, observava justamente uma potencialização, na verdade, dessa diversidade de informações e das possibilidades de disseminação dessas informações no cyberespaço. Ou seja, o cyberespaço é um cenário que potencializa essas características da sociedade hiperinformada. E aí a proposta era justamente buscar alguma forma de análise dessas informações e das repercussões que isso poderia ter no cotidiano das pessoas. Então, a partir desse contato com os materiais, o que eu vislumbrava? Então, justamente, o potencial de construção de conhecimentos pertinentes, a compreensão da internet como um dispositivo tecnológico catalisador de interlocuções diversas sobre práticas alimentares e a possibilidade de apresentação de uma experiência de pesquisa sobre o consumo de informações no ambiente digital a partir de referenciais teóricos e empíricos no contexto brasileiro, porque essa aproximação com arsenais teóricos já me permitia identificar que no cenário internacional a gente observava um investimento maior em pesquisas relacionadas a essa temática. Então, alguns conflitos iniciais aí na circunscrição desse objeto, desse cenário empírico, não sei se o termo adequado seria conflitos, mas questões que suscitavam reflexão. Seria justamente, eu já tinha decidido atuar no ambiente digital, mas qual o recorte considerar diante da amplitude da internet, diante da amplitude desse ambiente, e quais os critérios utilizar para a delimitação desse universo empírico, que desencadeou justamente na escolha na rede social Facebook, especificamente em páginas do Facebook que tratassem da temática da alimentação saudável e da dieta, e eu faço uma contextualização, por que considerar páginas sobre alimentação saudável e dieta, sendo que o foco inicial seria justamente trabalhar com a questão da alimentação saudável, justamente porque, considerando o imaginário popular sobre o que é uma alimentação saudável, o termo dieta acaba se aproximando, ainda que remeta para uma ideia restrita, uma ideia reducionista do que é alimentação saudável, mas buscando nos debruçar também sobre esse imaginário popular, o termo dieta, ele foi considerado, mas nas análises a gente considerou também a diversidade de conceitos e as diversas implicações que cada conceito tem, para a gente pensar sobre alimentação saudável, ok? E aí, retomando essa questão sobre as motivações para a escolha do Facebook, ela era a rede social mais utilizada no país, no contexto da pesquisa, que foi realizada entre 2015 e 2019. Atualmente, se não me engano, acredito que seja o Instagram, o WhatsApp, não sei, a rede social mais utilizada, mas essa foi uma justificativa para a escolha desse cenário. Pode ser tida como espaço que permite publicar e compartilhar informações pessoais, profissionais, bem como publicar fotos, imagens, músicas, dentre outras linguagens, dentre outras formas de expressão, nas quais as práticas alimentares permeiam de forma significativa. Permite a criação de grupos e páginas, nos quais os membros geralmente são guiados por interesses em comum, então seria factível a gente conseguir grupos de pessoas ou instituições que publicassem, consumissem conteúdos sobre um tema específico, que no nosso caso seria alimentação saudável e dietas,
bem como diante da amplitude de páginas do Facebook relacionadas à alimentação saudável e dietas. Isso foi produto também de uma análise exploratória inicial, que foi feita sobre páginas do Facebook relacionadas a essas temáticas. Então, diante disso, buscou-se, claro, configurar o objetivo dessa experiência investigativa, o qual foi identificar e analisar discursos e sentidos do consumo de informações sobre alimentação saudável e dietas em páginas do Facebook e suas interfaces com o discurso de promoção da saúde. Inicialmente, para a gente saber, de forma mais sistemática, como essa temática vinha sendo abordada no cenário científico, buscamos fazer uma revisão integrativa. Posteriormente, o que a gente pode chamar de segunda etapa metodológica, digamos assim. A gente buscou fazer uma análise exploratória e descritiva das páginas que foram selecionadas. Posteriormente, nessas páginas, foi realizada uma abordagem qualitativa nesse ambiente digital, especificamente uma abordagem voltada para as páginas selecionadas, considerando também a capacidade operacional e de análise, diante do quantitativo que foi encontrado e que a gente vai poder visualizar de forma mais detalhada daqui a pouquinho. Ok? Mas aí, pensando nessa revisão integrativa, que foi feita justamente na perspectiva de saber como vem sendo produzido e o que vem sendo produzido no que tange os usos e apropriações do Facebook no campo da alimentação e nutrição. E aí, estrategicamente, nós propomos uma revisão integrativa justamente porque tem uma abertura maior para as diversas possibilidades metodológicas utilizadas, os diversos tipos de estudo, o que também foi alvo de reflexão da gente, de que tipo de estudo está sendo feito em relação a essas temáticas no campo da alimentação e nutrição. Então, de forma geral, o objetivo foi caracterizar as produções científicas que abordem interfaces entre a rede social Facebook e o campo da alimentação e nutrição, trazendo elementos pertinentes aí para a gente pensar sobre esse objeto. Então, o que a gente observou? De forma geral, as abordagens sobre alimentação e nutrição no Facebook, elas puderam ser agrupadas em 4 categorias, que seria temáticas voltadas para educação alimentar e nutricional. Então, a gente observou diversos estudos voltados para essa temática, mas com a conotação principalmente instrumental da rede social. Como a rede social ela pode ser utilizada para ações de educação alimentar e nutricional, uma conotação também muito voltada para a difusão de informações, grupos e páginas do Facebook. Então, nessa categoria, a gente observou alguns estudos que utilizam o Facebook, a plataforma, como objeto de estudos, mas ainda assim observa-se uma preponderância da plataforma situada como meio para a realização de intervenções e pesquisas, e não como objeto de pesquisa em si. Com essa conotação, os estudos sobre marketing nutricional também assumiram essa conotação, bem como interfaces com transtornos alimentares. E aí, de forma geral, observou-se o quê? Que o tema, a temática é incipiente no Brasil, no que tange os estudos, isso no contexto de realização da pesquisa, hoje a gente já observa uma produção maior de materiais relacionados a essa temática, e o foco na investigação é voltado para possibilidades instrumentais da rede, para o compartilhamento de informações e engajamento e alcance de populações remotas a custos relativamente baixos. Então, uma atividade meio para outras funções e não necessariamente como objeto de estudo, conforme colocado. Então, diante disso, a proposta da pesquisa era situar a plataforma como um meio para a realização da pesquisa, mas também e principalmente como um objeto de pesquisa. Então, conforme colocado, a segunda etapa da pesquisa, a gente buscou fazer uma abordagem exploratória e descritiva dessas páginas do Facebook que foram selecionadas, e como produto, tivemos a produção do artigo intitulado Curta e Compartilhe, conteúdo sobre alimentação saudável e dietas em páginas do Facebook, que teve como objetivo descrever e analisar conteúdo sobre alimentação saudável e dietas em páginas do Facebook. E aí, como é que esse investimento investigativo ele foi operacionalizado? Então, conforme o próprio título traz, o universo empírico foram páginas do Facebook, e aí a gente fez inicialmente uma análise exploratória da quantidade de páginas que existiam. Para tanto, a gente pôde utilizar uma ferramenta chamada NetVis,
que atualmente já não é possível utilizar essa ferramenta, mas naquele contexto era uma ferramenta gratuita e que permitia a extração de dados. Inclusive, sempre que se for fazer algum investimento investigativo em alguma plataforma digital, acho que é até interessante pensar, analisar se existe alguma ferramenta que contribua para a análise, para a coleta desses dados, de forma a materializar mais os dados. Então, nesse contexto, a gente tinha essa possibilidade de uso do NetVis, que permitiu, conforme eu coloquei, a extração de páginas ligadas ao termo alimentação saudável e ao termo dieta. Então, em relação à alimentação saudável, foram identificadas 483 páginas e 492 páginas relacionadas ao termo de busca dieta. Diante disso, foram selecionadas as 10 mais curtidas de cada página. Posteriormente, foram analisados os 20 posts mais curtidos de cada uma das páginas. Então, esse material, ele foi submetido a uma abordagem descritiva e, posteriormente, os conteúdos dos posts, eles foram analisados a partir da análise temática proposta por Lawrence Bardin, ok? Para não esquecer, eu trouxe aqui, enquanto um questionamento, na verdade, sobre o caráter documental na pesquisa. Eu acho que em algum dos momentos, nesse mesmo curso, foi colocada essa possibilidade de considerar esse tipo de análise desse material das páginas enquanto uma análise documental. Então, talvez se eu estivesse fazendo essa pesquisa agora, acho que eu traria também essa conotação documental para a metodologia, traria uma ênfase maior a esse aspecto. Mas talvez eu não tenha suscitado essa questão, porque estava justamente diante de outros questionamentos metodológicos. Por exemplo, quais seriam os critérios para a delimitação do universo empírico diante da expressiva quantidade de páginas ligadas à alimentação saudável e a dietas? Então, conforme eu coloquei aqui, foram 483 páginas ligadas ao termo alimentação saudável e 492 ligadas ao termo dieta, o que remete para uma impossibilidade de descrever todas essas páginas, né, em termos operacionais. Então, diante disso, foi considerado como critério as páginas mais curtidas, entendendo que esse seria um indicador de um maior acesso, uma maior disseminação de informações, inclusive pensando nos algoritmos, que quanto mais o material é curtido, tem mais interações, denota mais engajamento, maior é a propagação dessa informação, maior seria, teoricamente, e na prática também, né, o alcance dessas informações. Em relação às postagens a serem analisadas, o critério também foi essa questão de curtidas, porque o aplicativo NetVis também permitia a extração dessas informações de forma sistemática, então permitiu essa base quantitativa para uma posterior análise qualitativa dos materiais. E aí, em relação à quantidade de páginas e em relação à quantidade de posts, a gente buscou aproximações com referenciais teóricos que já denotavam quais seriam as quantidades adequadas de entrevistas, por exemplo, porque a gente não tinha material específico sobre essa abordagem no ambiente digital, mas buscamos aproximações que dessem um apoio em termos de rigor metodológico e que contribuísse também para que a pesquisa ela realmente fosse execuível. Então, se eu considerasse uma quantidade muito grande de material empírico, eu não teria condições, né, operacionais de fazer uma análise mais rebuscada, de fazer uma descrição e um processo analítico mais detalhado. Então, diante disso, no total, foram consideradas 20 páginas e 40 posts no total. Então, as páginas elas foram descritas, analisadas em relação às informações, quantidade de fãs, e as postagens em relação ao conteúdo, em relação às ilustrações, todos esses aspectos, eles foram descritos e, posteriormente, submetidos à análise. Então, o que foi possível observar a partir desse investimento? Uma tensão dialética entre desejos hedônicos e o segmento de normas dietéticas, ou seja, a partir de uma compreensão de que uma alimentação saudável não é saborosa, digamos assim,
E algumas receitas surgiram nesse contexto justamente como possibilidade de harmonizar essas dimensões. Ok? Então, uma troca de receitas, uma sociabilidade a partir do compartilhamento dessas receitas também pode ser vislumbrado na página. O emagrecimento situado como uma urgência, então a parte significativa das páginas tinha foco nessa perspectiva do emagrecimento como um imperativo para a saúde e como referencial de beleza, reforçando algumas estigmatizações. Então, essa é uma imagem de uma postagem que ilustra brevemente isso, e que foi publicada, conforme pode ser observado, em 27 de novembro de 2017, sendo que o período para perda de 10 quilos seria até o Natal. Então, justamente, fazendo referência a uma perda de peso importante em um curto intervalo de tempo e chamando atenção para o engajamento que essa postagem teve. Então, cerca de 6.318 curtidas, diversos compartilhamentos e apenas 16 reações tidas como claramente negativas. A gente não pode afirmar o impacto que essa imagem tem para as pessoas, teve para as pessoas que consumiram o conteúdo, mas ainda assim, essas reações observadas nas plataformas dão algum indicativo para a gente sobre a aceitação do conteúdo. E a imagem por si, ela também é muito simbólica, né, que remete para o se despir de um corpo gordo em prol de um corpo magro sendo tido aí como objetivo. Uma outra observação é a utilização a ratificação do Estatuto de Verdade do discurso científico. Então, muitas postagens que remetem para validação científica, para que essa informação seja reconhecida pelos internautas. A alimentação saudável, como um fenômeno complexo, foi pautado em algumas páginas, em algumas postagens, mas de forma muito mais periférica. Então, apesar da maioria das postagens remeter para essa ideia reducionista, algumas postagens sinalizavam pistas que remetem para uma complexidade maior envolvida no ato alimentar, com preocupação, por exemplo, sobre de onde vem o alimento, uma perspectiva mais ampliada sobre o que é alimentação saudável, uma abordagem mais contextualizada com o sistema alimentar como um todo, para além do consumo do alimento propriamente dito e dos impactos biológicos que esse alimento vai ter a nível nutricional. E aí, a partir dessa etapa da pesquisa, que eu estou chamando de segunda etapa, quais observações gerais a gente pode registrar aqui? As páginas, de forma geral, elas são expressivamente usadas pelos meios de comunicação para compartilhar informações sobre alimentação e principalmente sobre dietas. Então, mesmo as páginas que foram selecionadas a partir do descritor alimentação saudável, o discurso mais prevalente eram justamente os relacionados à dieta, até porque tem uma conotação comercial muito maior você falar de dietas do que você falar de alimentação saudável, considerando a complexidade que envolve a alimentação saudável. Variedade de maneiras pelas quais os discursos, conteúdos são potencialmente comunicados aos leitores por meio de hiperlinks, respostas a comentários, imagens estáticas e vídeos. Então, essa diversidade de forma de linguagem acaba cativando os internautas. Identificou-se também a predominância de conteúdos proferidos por empresas e suas intencionalidades comerciais, enquanto olhares sobre a necessidade de um cuidado na relação com a comida e na complexidade inerente à alimentação saudável são posicionados como temas dissonantes nesse universo discursivos e significativamente periféricos. Em relação à terceira etapa, que já remeteu para uma abordagem qualitativa no ambiente digital, considerando recursos aí dessa abordagem etnográfica. Então, utilizamos entrevistas, observação participante. Nessa terceira etapa, é que essa marca, digamos assim, dos elementos da etnografia digital que estiveram mais presentes de forma mais significativa. Esse produto, esse material, ele foi sistematizado, digamos assim, no produto, aqui tido como artigo, intitulado Consumo de Informações sobre Alimentação Saudável e Dietas em Páginas do Facebook,
uma abordagem qualitativa no ambiente virtual, que teve como objetivo analisar sentidos do consumo de informações sobre alimentação saudável e dietas atribuídos por internautas da rede social Facebook. Então, até a etapa anterior, a gente teve contato, teve uma abordagem, lançamos um olhar sobre essas páginas, mas até o momento não tínhamos contato com internautas. Então, essa etapa da pesquisa marca justamente os esforços para esse contato direto com pessoas que consumiam as informações nessas mesmas páginas que foram alvo de análise na etapa anterior, nessa etapa que teve uma conotação mais exploratória e descritiva. Então, esse material remeteu justamente para uma abordagem qualitativa no ambiente digital, no qual foram empreendidas a observação participante online e entrevistas semi-estruturadas também realizadas no formato online. Posteriormente, os textos produzidos a partir da observação participante e das narrativas foram submetidos à análise de conteúdo, especialmente modalidade temática, seguindo a perspectiva aí de lá no Ciberdan, conforme eu sinalizei anteriormente. Então, em termos de observação participante, trazendo uma conotação mais da experiência, eu tive um impacto importante em me ver na frente do computador, comparando com a abordagem na feira, ou seja, era um movimento muito mais estático e ainda assim cansativo em relação às entrevistas, a configuração de relações de confiança, os recursos extralinguísticos a serem considerados, tudo isso acabou causando algumas inquietações e necessidade contínua de investimentos, busca de inspirações em pesquisas que já tinham sido realizadas, justamente para que nesse processo de artesania mesmo, de construção durante o processo, conseguisse dar respaldo científico à pesquisa e atingir os objetivos do estudo, que era justamente entender as motivações dessas pessoas para consumir essas informações, sentidos atribuídos e como essas pessoas utilizavam essas informações no âmbito das suas práticas cotidianas, se fazia sentido no âmbito das práticas cotidianas ou não. Então, essas entrevistas, elas foram amparadas por um roteiro previamente definido que direcionasse para o objetivo proposto no trabalho. Então, essa observação participante, ela durou um período de 8 meses, foram feitos registros em diário de campo, no momento mesmo das observações, então eu definia dias da semana e horários específicos, e fazia o que eu chamava de plantão, para ficar observando as movimentações nas páginas, observava enunciados de marketing, propagandas, interações com pessoas, com gestores das páginas, ou com internautas, sendo que nos primeiros 4 meses eu não interagia com internautas, então o posicionamento enquanto pesquisadora era enquanto silencioso, no caso, esse era um posicionamento silencioso em que eu não interagia com as pessoas, ficava observando as movimentações nas páginas e fazendo esses registros. E aí, num segundo momento, a atuação passou a ser como pesquisadora insider, no qual eu já interagia com gestores das páginas, inclusive para solicitar que publicasse os enunciados da pesquisa, para despertar o interesse de internautas que quisessem participar das entrevistas. Então, isso durante os últimos 4 meses. Então, posso considerar que metade do período foi enquanto pesquisadora silenciosa e, posteriormente, enquanto insider. E aí, nesse momento aqui, enquanto pesquisadora insider, o objetivo principal era justamente entrar em contato com possíveis entrevistados. Então, foi um momento, eu considero até crítico em relação à pesquisa, porque eu tive certa dificuldade em conseguir, acho que eu tenho os registros aqui, mas, salvo engano, acho que de 126 pessoas em contato, foram realizadas 10 entrevistas, mas, ainda assim, mesmo sendo no ambiente digital, as entrevistas tiveram uma qualidade que permitiram a análise dos dados e atingir o objetivo do estudo. Uma outra facilidade é que as plataformas, ou pelo menos essa plataforma digital, foi em relação ao processo de transcrição, que foi muito mais fácil, porque
As entrevistas já estavam no formato de texto, então a linguagem textual foi a principal linguagem utilizada nesse processo, a partir da própria caixa de inbox do Facebook. Então, posteriormente, esse material ele foi transferido para um software de edição de texto e facilitou o processo de categorização e análise desse material empírico. Okay? Mas essa etapa metodológica aí também suscitou algumas inquietações, né? Alguns questionamentos. Um deles foi o que fazer diante da escassez de recursos linguísticos e extralinguísticos para o estabelecimento de relação de confiança junto a internautas, porque os recursos que eu já tinha desenvolvido nessa experiência anterior na Feira Livre já não cabiam nesse novo contexto. Então, por exemplo, deixar o perfil, enquanto pesquisador, o mais detalhado possível, deixar o perfil aberto. Então, foram algumas das estratégias utilizadas para que quem quisesse pesquisar sobre mim também tivesse acesso a informações de forma a minimizar possíveis desconfianças do meu posicionamento ali enquanto pesquisadora. Um outro desafio foi como recrutar possíveis entrevistados. Então, foram feitas pesquisas na literatura sobre trabalhos anteriores que já tinham passado por esse tipo de questão. Então, a dificuldade de você conseguir realmente internautas. Eu observei que é uma marca nesse tipo de estudo, você conseguir pessoas que aceitem participar da pesquisa, é uma característica, mas, de forma geral, durante esses momentos que eu chamei de plantão, em relação à observação participante, eu buscava entrar em contato com pessoas que tinham feito algum comentário ou alguma postagem recente, porque isso contribuía para certa presencialidade. Então, era muito mais fácil a pessoa estar diante do computador ou do celular, de algum artefato que permitisse essa comunicação, do que comentários que tivessem sido postados há mais tempo. Então, nesse momento que a pessoa postava alguma coisa, eu entrava em contato, falava sobre a pesquisa, e as pessoas eram questionadas se tinham interesse em participar a partir de chamada de vídeo, ou se tinham interesse em participar a partir do chat, inbox. Então, de forma geral, a preferência foi pelo chat. Então, todas as entrevistas foram realizadas nessa modalidade e totalizaram aí 10 entrevistas. Então, a partir desse momento aí, a gente tem aqui algumas características dos participantes do estudo, chamando a atenção aqui que as pessoas foram principalmente da região sul e região sudeste, na verdade. E aí, a gente analisou esses dados considerando também o cenário, né, de exclusão digital que a gente vivencia aqui também no cenário nacional. Então, a gente observou principalmente mulheres, e essas páginas têm uma conotação, um direcionamento para o público feminino, em função de todas essas pressões estéticas que circundam a nossa sociedade. E em termos populacionais, então, a gente observa também que isso pode implicar na presença de pessoas dessas cidades, dessas regiões, no ambiente digital, mas também em termos de inclusão digital, o acesso à internet também acaba sendo mais facilitado para pessoas dessas regiões do que cidades do interior ou zona rural, por exemplo. Então, é interessante também que esse perfil, na verdade, dos participantes do estudo também seja contextualizado com essas características aí de desigualdade no acesso à internet no país. A gente observou, a partir da análise dos dados, uma diferença aí no perfil de busca, sendo que variou entre pessoas que acessam o tempo todo, pessoas que acessam às vezes, ou quando a informação aparece na timeline, então não vai buscar diretamente essa informação. E, de forma geral, observou-se uma necessidade de elaborar adequações dietéticas a partir de novos informes, em um processo característico da modalidade reflexiva aí, que Giddens traz, que remete para uma contínua mudança, que vai de encontro a tradições, por exemplo. Então, ao invés de tomar café todo dia de manhã com o que tradicionalmente eu consumo, eu vou buscar novas informações e atualizar essas minhas adequações dietéticas a depender do tipo de informação que eu estou consumindo. Então, esse cenário das páginas acaba contribuindo para esse processo aí característico da modalidade reflexiva, conforme colocado.
Uma outra categoria elaborada foi sobre as aplicações práticas das ações, das informações consumidas e o agenciamento desses internautas diante dessas informações. Então, observou-se que, em termos de agenciamento, essas informações elas são submetidas a processo de filtragens e validação mediado por experiências dessas pessoas ou de pessoas do seu círculo, da sua rede de comunicação, da sua rede efetiva e tudo mais, ou por comparações com fontes diversas da web. Então, se eu acesso uma determinada informação e não tenho muita confiabilidade sobre ela, eu vou buscar outras informações e fazer essa comparação. Então, dessa forma, eles agenciam seus cuidados alimentares a partir de novos elementos garimpados na rede, nesse processo aí de filtragem e contínua mudança. E nesse contexto, as comunidades virtuais acabam fazendo parte dos itinerários de cuidado alimentar, que são fortemente pautados no autocontrole e na disciplinarização dos corpos. Então, isso também é bastante ratificado, esse discurso, ele é fortemente alimentado nessas páginas estudadas, e a partir do discurso desses internautas, porque esse estudo ele não tem essa possibilidade de generalização, digamos assim, mas o que se observa, pelo menos nesse recorte, é que os internautas eles acolhem, digamos assim, essa perspectiva de controle, então querem realmente exercer esse autocontrole e disciplinarização mediados aí por essas novas informações que acessam. Em termos de observações gerais, provenientes dessa etapa da pesquisa, a gente tem que as informações das páginas selecionadas, elas foram tidas como contributivas para a melhoria da alimentação das pessoas, isso na perspectiva dos entrevistados. A rede social é referida enquanto um espaço pertinente para a construção de possibilidades alimentares, nas quais, em meio à grande diversidade de informações, permite se adequar a diferentes realidades e objetivos. Essa colocação também foi bastante pautada quando questionado se houve contato com algum profissional de saúde, se essas informações foram postas em diálogo com algum profissional de saúde. E, dentre os profissionais de saúde que foram citados médicos, por exemplo, especialmente endocrinologistas, que foram, essas pessoas tiveram contato, e com nutricionistas, mas que as informações que foram colocadas não foram adequadas à sua realidade, e que, se precisasse de alguma mudança, teria que fazer um novo pagamento, por exemplo, teria que ter um novo investimento econômico. E, diante da impossibilidade desse novo investimento econômico, acabamos justamente buscando esse tipo de informações nos ambientes digitais, porque se algo não se adequasse à sua rotina, naquele mesmo espaço, essas pessoas buscavam outras possibilidades de adequação, de adequar suas realidades e a seus objetivos. Então, essa questão econômica também foi pautada. Um outro elemento a ser considerado é que os usos e a disponibilidade de informações direcionam para compreensões cada vez mais complexas sobre o fenômeno alimentar. Então, a gente observa uma potencialização aí nessa era digital, demandando justamente investimentos investigativos que contribuam para nos instrumentalizar sobre como nos posicionar, sobre como políticas públicas podem ser pautadas também nesse cenário. E essa abordagem qualitativa no ambiente digital, ela foi considerada útil aí em termos de pesquisa, contribuindo para a melhor exploração e compreensão do tema em questão. Aqui, em termos de considerações finais gerais, como base nessa experiência de pesquisa, observou-se as ações de saúde centradas na perspectiva essencialmente biológica. Então, as informações disseminadas reforçam essa perspectiva biologicista, com conotações voltadas também para a culpabilização do sujeito, responsabilização individual em relação a essas práticas alimentares, que desconsideram limitações impostas por razões práticas específicas e as diferentes realidades. E aí, diante da popularidade dessas redes sociais no país, advoga-se para a consideração desse artefato como meio de comunicação sobre alimentação saudável e chamando a atenção para a necessidade, na verdade, de discursos realmente voltados para uma perspectiva da promoção da saúde, indo de encontro a esses interesses comerciais que se sobressaem nessas páginas, de modo a ter uma postura discursiva que vá de encontro a esse fomento, a mercantilização dessas informações relacionadas à alimentação e nutrição, que acabam
favorecendo muito mais interesses comerciais do que a promoção da saúde. Então, posicionamento, inclusive, relacionados a políticas que contribuam para uma maior diversidade discursivas, em termos de alimentação saudável e dietas, inclusive nessas mídias digitais, né, já que elas são tão utilizadas no âmbito nacional e internacional também, né, mas como o estudo traz uma conotação para o cenário brasileiro, a gente advoga nesse sentido. Aqui trago algumas referências que foram utilizadas, especialmente nessa apresentação, e agradeço aí pela atenção de vocês, ok? Me coloco disponível aí para o debate daqui a pouquinho. Muito obrigada, Jazi. Foi uma apresentação excelente. Eu estou cheia de anotações aqui. E vamos prosseguir com o Tiago, gente. Aí a gente depois continua com o debate. Bom, gente, eu queria começar agradecendo muito o convite da Cláudia, a apresentação da Inês, dizer que é um prazer rever a Jazislane, que depois de tanto tempo, né, que a gente vê que esse mundo da internet ele é muito ele é muito rápido nas transformações. Então, desde que a gente começou a estudar isso em 2016, 2017, a gente tinha uma internet que era a internet do Facebook, a internet um pouco mais dos textos, e o que a gente vê hoje com o Instagram e com o TikTok é tipo a internet das imagens. Então, eu vou tentar falar um pouquinho nisso, então eu queria agradecer muito o convite, dizer que, por enquanto, eu não tenho uma pesquisa relacionada à alimentação, mas já tangenciei várias pesquisas, inclusive com a Cláudia, com a Jazz, com o pessoal que trabalha com alimentação, mas eu queria, na verdade, destacar um aspecto metodológico que eu já venho trabalhando há um tempo, e queria dizer que o objetivo, na verdade, dessa aula é desenvolver algumas considerações sobre a pesquisa qualitativa realizada no mundo digital, né? Eu acho que muita coisa que eu vou falar aqui, a Jazislane já colocou na prática, ela já falou de análise do discurso, já falou, mas eu vou tentar pegar uma visão geral que ela, na verdade, ela vem de duas fontes. A primeira é um curso que eu já venho idealizando há um tempo, desde 2016, chamado Metodologia Qualitativa em Ambientes Digitais, que já foi oferecido em alguns lugares, e de duas pesquisas que eu participei, né? Uma no NAF sobre a circulação das informações sobre o consumo de Ritalina, e o segundo sobre a disseminação da violência nos desafios online no YouTube, né? Então, essas duas fontes de dados, esse curso e essas pesquisas, a partir desses dois pontos de partida, eu vou tentar tecer algumas considerações gerais sobre a pesquisa qualitativa. E boa parte do que eu vou falar aqui está resumido num artigo, né, que eu escrevi com a professora Sueli Deslandes, que é a Pesquisa Social em Ambientes Digitais em Tempos de Covid, notas teórico-metodológica. E é interessante porque, antes da Covid, a gente tinha aquilo, pessoas que estudam os ambientes digitais. Então, era mais ou menos um braço temático de um congresso em antropologia, em saúde coletiva. E o que aconteceu depois do Covid-19? Parece que a metodologia em ambientes digitais se tornou algo quase obrigatório, dada essa questão da digitalização da vida. Então, a hipótese que vai nortear esses comentários gerais é que, sim, é possível pensar na extração, na mensuração, na análise dos dados em ambientes digitais, fora dessa metodologia que já é consagrada na internet, né? Sempre que a gente ouve falar de internet, raramente vem a metodologia qualitativa na nossa cabeça. Geralmente vem essa questão do Big Data, dessas grandes quantidades de dados, como que extrai esses dados, né? Vocês devem ouvir muito essa palavra de mineração dos dados, que é isso, você minerar dados brutos, né? E essa noção de quanto mais dado, melhor, né? E aí, eu vou destacar aqui um ponto só metodológico que
que a gente já vem perseguindo há um tempo, a gente já vem tentando desenvolver há um tempo, mas eu queria fazer uma introdução, começar bem lá do começo, dizendo que, na verdade, a metodologia, o que é a metodologia qualitativa de pesquisa? Na verdade, ela trata de um nível da realidade que não pode ser quantificado. Então, por exemplo, várias instâncias da sociedade você pode quantificar, você pode ali tirar números e explicação. Na pesquisa qualitativa, a gente muda esses verbos. A gente trabalha muito mais com a compreensão e com a interpretação, né? Por isso que a gente trabalha muito com discurso e com narrativas, porque não seria algo quantificável. Seria algo que pode vir a ser quantificado, mas aquele discurso em si são diversas narrativas. E quais as críticas mais correntes que a gente tem da pesquisa qualitativa? Claro, a questão da amostragem, né? A questão da confiabilidade, isso na internet assume outros aspectos ainda mais decisivos, generalização e um certo envolvimento com o objeto de pesquisa, geralmente porque você faz aquele contato direto com o que está sendo, com o sujeito de pesquisa, né? Então, quando a gente ouve falar dessa questão da lógica do Big Data, né, essa questão de muitos dados, né, por que essa lógica não é útil para analisar certos aspectos da vida social e aspectos da vida social que não são quantificáveis? Geralmente, essa mineração de dados feita por essa lógica quantitativa do Big Data, eles fazem o caminho oposto da etnografia, da observação participante, da maioria das pesquisas qualitativas, que é o quê? Ele retira o dado do seu contexto de uso. Se a gente, na verdade, na pesquisa qualitativa, a gente insere o dado no seu contexto, a pesquisa, né, do Big Data tira o dado daquele contexto e te dá 1 milhão de informações sobre geolocalização, sobre nome, sobre pessoas, então são informações que são retiradas do contexto. Essa noção de correlação e causalidade, não é porque você curtiu uma página que necessariamente você tem aquela orientação política, aquela orientação sexual, aquela orientação religiosa. Não necessariamente a sua curtida, então existem alguns aspectos qualitativos nesse ponto que precisam ser debatidos. E os dados do Big Data eles são previamente mensurados, né? É o contrário, talvez, de uma lógica de uma análise do discurso, que primeiro você pega o material bruto, lê e depois tem as categorias analíticas. Nessa lógica do Big Data, não, você já tem a categoria que você vai extrair os dados, então eles já são mensurados antes de você extrair os dados, né? Isso aqui eu vou falar um pouco mais na frente, que o foco é muito mais na estrutura de uma plataforma específica do que aquilo que a gente faz, que eu vou falar agora, que é essa noção de uma polimídia. Mas antes eu queria falar para vocês rapidamente essa questão do que a gente chama de ambientes digitais, né? Que hoje em dia a gente vê que o que a gente tem são milhões de ambientes digitais, só que a gente não pode ser ingênuo, que esses ambientes digitais não são neutros, eles são empresas, né? São empresas que buscam lucro, então a gente não pode ter essa visão ingênua de que quando a gente coloca algo na nuvem, seria uma nuvem que está em algum... Não, aquilo é um espaço aberto por uma empresa, e quando a gente coloca todos os dados da nossa pesquisa ali, a gente está dando os dados da pesquisa financiado com o governo, com o dinheiro brasileiro, para ficar depositado nas nuvens. Então, o que são esses ambientes digitais? E aí, eu não quero voltar àquela história do começo da internet, como é que começou, mas eu acho importante essa mudança da internet 1.0 para internet 2.0, né? A internet 1.0, né, eu não consegui ver a câmera de todo mundo aqui, o rosto de todo mundo, mas acredito que todo mundo pegou aquela internet de escada, que só era... Eu estou vendo uma série aí que se passava nos anos 90, afinal é aquela coisa, depois da meia-noite, né, inutilizava o telefone da casa, e aí, tipo, uma música você baixava em 2 semanas, mais ou menos, um filme nem se fala, nem tinha como baixar um filme naquela época. E a gente tinha essa questão de que o computador era acessível nessa lógica do desktop, nessa lógica que eu estou aqui agora, que é a lógica do escritório,
né? Então, a gente tinha as torres, o teclado, a tela, né? E a gente tinha uma questão na internet 1.0 que, assim, pouquíssimas pessoas podiam não, tinham a capacidade técnica de inserir um conteúdo na internet 1.0. Então, era aquela questão de que, né, para você fazer um conteúdo, você tinha que saber de Java, tinha que saber de algumas linguagens, não era tão simples. E quando vem essa internet 2.0, e alguns autores até chamam de internet 3.0, o que mudou? Essa lógica do desktop, do escritório, acaba para a nossa mobilidade total da internet, né? A gente tem uma grande quantidade de dados e uma coisa que é muito importante para a gente. Hoje em dia, qualquer um publica nas redes sociais. Qualquer um gera conteúdo. Tem até uma questão que a gente pode discutir depois, né? Mas essa questão de que essa acessibilidade muito fácil da internet, essa produção de conteúdo muito fácil, leva aquilo que a gente viu nos discursos do Trump, por exemplo, essa questão de uma impulsividade na hora de se comunicar, né? Quando você não tem filtros como assessoria de imprensa, um grupo de pessoas, você tem ali quando você, de repente, acorda de uma forma e consegue publicar conteúdo. Então, essa é a diferença, né? E aí, uma questão interessante que se falava muito nos anos 90 e nos anos 2000, e que voltou um pouco há uns 2 ou 3 anos atrás, era essa noção de um mundo virtual, né? Que existiria um mundo real e um outro virtual. E aí eu não sei se vocês se lembram do Second Life, né? Que era um aplicativo que era exatamente isso. Você tinha uns avatar que, se você quisesse comprar uma passagem aérea, você ia no guichê virtual da passagem aérea, da empresa aérea, mas você comprava a passagem, entre milhões de aspas, na vida real, né? Isso voltou um pouco com a questão do metaverso, e os dois são projetos completamente falidos, né? Essa noção de que existiria um mundo virtual, né? Alguma coisa separada. E o que a gente viu não foi uma virtualização, né, da vida. A gente viu uma digitalização do cotidiano, né? Então, quando a gente pede um iFood, vem na nossa casa, o Uber é para a gente se locomover. Então, em vez de a gente criar um mundo virtual, a gente digitalizou o nosso. Então, é isso que a gente chama hoje de digitalização do cotidiano. E aí tem hoje em dia, tem muitos autores que trabalham com isso, eu ainda não trabalhei, mas é uma questão interessantíssima, que essa questão de agora a internet entra no corpo, né? Essa questão do smartwatch, dos relógios, né? Essa questão de vários outros budgets da internet que são incorporados dessa questão de que, né, ao mesmo tempo, aí eu sempre uso esse exemplo, que aquele relógio que mede o pulso, ele pode evitar que uma pessoa tenha um ataque cardíaco e morra, que as pessoas entrem na casa dele porque está vendo que está tendo uma diferença cardíaca. Ao mesmo tempo, essa informação é dada para os seguros para ver se você faz exercício ou não, e aquilo gera um perfil seu que vai dizer se você paga mais ou paga menos. Então, essa noção que a gente discute hoje desses ambientes digitais é a questão de uma sociedade do risco e da segurança. Você está sempre vendendo os teus dados, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que perco muito celular ou sou perdido, né, de furto. E depois que eu vendi a minha alma para o Google, é só você entrar no seu login e na sua senha que o celular parece que não aconteceu nada. Ele voltou de uma forma misteriosa, não. Claro que sabe-se por quê. Mas essa noção de nome, de uma praticidade e de uma segurança, você abre mão de uma privacidade, né? É isso que a gente discute hoje em dia. E, para falar um pouco dessa questão que eu tinha falado do polymorph, da algoritmização do mundo, tem um autor inglês chamado Daniel Miller, que ele tem um conceito muito interessante, que é um conceito que vai um pouco partindo do outro ponto de vista, partindo de um outro ponto de partida, desse conceito de uma algoritmização do mundo, que a gente vê muito naquele... Eu sempre cito esse documentário, né, O Dilema das Redes, que é muito interessante, esse documentário, que ele fala justamente isso, né, que a gente, hoje em dia, talvez a criatividade humana acabou, e a gente
né, determinado pelos algoritmos do mundo. Essa é a questão. E o que o Daniel Miller vai dizer é o contrário. Ele vai dizer que a gente tem certas necessidades socioculturais que aí sim a gente vai buscar qual mídia se adequa mais àquela realidade. Então, vou dar um exemplo. Se a gente vai, por exemplo, pedir, sei lá, chamar alguém para a banca, e aí você não conhece esse professor nunca viu, e você vai tentar se apresentar com ele. Hoje em dia, o e-mail é aquela lista, né, é aquela mídia mais formal de todas. E aí, se você, né, cruzou com ele ali em algum congresso, alguma coisa, e pegou o contato dele, você já teria ali um certo grau de intimidade para mandar no WhatsApp uma mensagem, ou, de repente, se for máximo de intimidade, já manda no inbox do Instagram. Então, esses diferentes espaços digitais que hoje em dia a internet... E volta a repetir, são espaços de mercado, mas são espaços digitais, né? Eles têm uma determinação sociocultural. Então, eu sempre cito o trabalho de pesquisa do Daniel Miller, que ele tem um projeto de pesquisa bastante interessante em 5 países, chamado Why We Post, por que a gente posta, né? E ele vai mostrar, por exemplo, que uma selfie no Brasil representa algo completamente diferente do que uma selfie no Chile, do que uma selfie na Índia. Então, ele vai dizer que no Brasil a pessoa tenta ser essa coisa da ascensão social. Então, um país onde, sei lá, 20% da população come carne todo dia, as selfies são tiradas num churrasco, ou de um carrão, ou de uma festa. Então, essa questão da ascensão social. E viu que no Chile era muito mais a questão de um retratar da vida cotidiana. Então, as pessoas meio de calça de moletom, atrás da cozinha, tirando fotos. Uma questão, muito mais uma coisa de uma vida particular. E viu que na Índia os selfies eram muito usados pelo comércio, né? Então, ele vai mostrar que sim, existe um algoritmo que determina as coisas, mas existe também uma determinação sociocultural que vai levar a gente à utilização de WhatsApp, ou do Instagram, ou do Facebook, né? E o que a gente percebeu agora, o que a gente percebe, né? Eu comecei até a fala falando isso pelo trabalho da Jazzy, é exatamente isso. Em 2016, o Facebook, ninguém achava que ia perder o império do Facebook, né? Todo mundo só lembrando de aniversário por causa do Facebook, todo mundo opinando no post alheio pelo Facebook, todo mundo entrando em comunidades, e 10 anos depois, menos 8, mas 10 anos, uma década depois, você vê uma mudança completa de mídia, e já o Facebook, se você pegar 2016 para 2006, já foi uma mudança completa. Então, uma questão dessa polimídia é justamente traçar um histórico desses ambientes digitais. Eles têm um histórico. Então, é isso que eu queria colocar, na verdade, para vocês, que partindo dessa noção da polimídia, né, a gente tenta, o objetivo daquele artigo que eu citei para vocês no começo dessa apresentação, é justamente pegar essa técnica, né, qualitativa da análise do discurso e considerar cada ambiente digital como um gênero discursivo. Então, o que seria um gênero discursivo? Uma função, certas condições de comunicação discursiva específicas de cada campo geram determinados gêneros, isto é, determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos, composicionais, relativamente estáveis. Então, quando o Bakhtin escreveu isso lá no século, não sei quanto, 19, não tinha internet, então o que a gente está trazendo para cá é da mesma forma que a escola é um gênero discursivo, o tribunal é um gênero discursivo, a igreja é um gênero discursivo, a gente está tentando entender o Facebook como um gênero discursivo, o WhatsApp como um gênero discursivo, e contando esses 4 elementos que um gênero discursivo possui, que é um estilo, né? Recurso lexical, fraseológico, gramaticais utilizados pelo enunciador, emoji, transmissão ao vivo, todos esses, né? Conteúdo temático, o leque de temas que podem ser tratados em um dado gênero, composição e gêneros digitais, né?
Então, o que seria essa coisa de tratar as plataformas digitais e os ambientes digitais enquanto produtores de gêneros discursivos, né? O pesquisador precisa reconhecer as plataformas como contexto e iniciativa onde se dão as interações e práticas analisadas, entender o gênero discursivo a que se filia, conhecer a história de criação do site, do aplicativo, os intentos corporativos, quais finalidades, funções oferecidas, qual geração utiliza aquele site, aplicativo, seu uso varia entre homens e mulheres, seu modo de uso varia culturalmente, como os usuários apresentam a si mesmos, né? Então, gente, eu acho que a Jade já falou bem desse ambiente, né, que acho que foi o sucessor Ai, nossa, esqueci. O sucessor do... Ai, caramba, deu um branco agora. Qual era o nome Era o Orkut, Thiago. Orkut. Então, o sucessor do Orkut, o Facebook, na verdade, né? Eu acho que teve uma coisa interessante, que ele deixou de ser a plataforma mais popular de todas. Eu concordo que eu acho que o Instagram, hoje em dia, lidera, apesar de ser do mesmo dono, né? Mas o que eu achei interessante do Facebook, o Facebook ainda existe bastante nessas questões das comunidades, né? Que eu acho que isso foi a grande herança do Orkut, né? A coisa de você criar comunidades, mas o que eu acho interessante do Facebook foi o corte geracional, né, de 2016 até agora. Eu tomo, por exemplo, da minha família, eu vejo que toda a velha guarda se rendeu ao Facebook e adora o Facebook, né? Então, teve um corte geracional, eu acho, muito grande do Facebook, e é isso, é um espaço para comunidades, para grupos, amigos e conhecidos, né? E aí, o Facebook, ele tem essa coisa de... Quando você abre o Facebook, né, tem essa coisa, o que você está pensando? Ele já te instiga a uma coisa lá de te obrigar a ter uma opinião, a lançar um tema, produzir um conteúdo, né? De compartilhar, de se expor, aumentar as redes de conexões, né? Tem lá embaixo sempre as sugestões de amizade, então a ideia é que essa rede cada vez mais aumente, né? E aí, com o tempo, foi ganhando algumas outras funcionalidades, tem transmissão ao vivo, né? Começou a ter também, a partir de 2017, 2018, dos emojis também, na parte escrita, não só o curtir, né? As outras reações. Então, o aplicativo mudou muito, né? Esse gênero discursivo do Facebook mudou muito. E outro que a gente estudou há pouco tempo, né, que é o YouTube, também é muito interessante essa mudança que teve do YouTube, que o YouTube é da mesma época, tudo é do mesmo dono, né? Isso aqui não, o YouTube eu acho que não, mas o resto todo é do mesmo dono. E o YouTube tem essa característica que no começo ele era aquele site de hospedar vídeos tutoriais, né? Se você não sabia montar um móvel, se você não sabia fazer uma receita, se você não sabia instalar um programa, se você não sabia como craquear um programa para ver programa pirata, tudo isso você achava no YouTube. E aí, mais ou menos em 2015, 2016, ou talvez um pouco depois, o YouTube muda o lema da empresa, né? E aí começa a ser o que eles colocam, se você abrir no site em inglês, está lá escrito Broadcast Yourself, transmita-se você mesmo. Foi quando o YouTube cria esse gênero discursivo, esse personagem, que eu acho que é um personagem que vai ser muito importante nos próximos décadas, e a gente vê a importância deles na pandemia, né? Que são esses youtubers, /influencers, /blogueiros, tudo vem do mesmo pacotão, né? Que são pessoas que falam de todos os assuntos, né? E cada vez mais falando em assuntos relacionados à saúde. Então, isso criou, essa mudança da empresa criou esse personagem do youtuber, né? Criou, misturando a influência
desse estilo narrativo do blogueiro, né, que os blogs já acabaram totalmente. Acho que isso é um outro questão interessante dessa prevalência da palavra na pesquisa, da imagem na pesquisa qualitativa, né? Os blogs quase acabaram por completo. O que a gente tem hoje em dia são o Reddit, não sei se vocês conhecem, que é tipo um grupo de discussão, que aí sim, lembra muito nos anos 90, começo dos anos 2000, as listas de e-mail que tinham tópicos temáticos, né, para discussão. E o que a gente vê, né, hoje em dia, esses youtubers criando o seu canal, né? Seria quase, isso, transmita-se você mesmo. A gente tem uma TV pessoal, né? Que aí tem várias questões, mas que a gente pode colocar mais para frente, mas como é que é o impacto desses influencers quando eles estão falando, por exemplo, de saúde, né? Vocês estão debruçados nessa questão da alimentação. Então, eu me lembro muito bem, me corrija se eu estiver errado, mas eu me lembro que, na época, né, que a gente estava fazendo um curso sobre esse aplicativo que a Jazzy falou, que é o NetVis, nessa época, teve uma declaração, eu acho, da Bela Gil, falando que escovar os dentes com cúrcuma funcionava, ou era tranquilo, alguma coisa assim. E aí eu me lembro que a Associação de Odontologia ficou louca, falando, não fala isso a nível nacional, não é assim, pode causar cárie, pode causar desgaste do esmalte do dente. Só que se a gente vê o nível de alcance do que a Bela Gil fala, e o nível de alcance do que a Sociedade de Odontologia fala, a gente vai ver uma discrepância muito grande. Isso aí é até uma questão que eu queria colocar mais no final, mas é isso, a gente tem esse desafio de, hoje em dia, sair de uma mídia chata, sem graça, 2D, né, que é a questão do artigo, que, né, 2D ainda está naquela lógica de... E sem falar da temporalidade, né? Os influencers estão lá digitando na hora, just in time, a gente, para ter um artigo, manda, 6 meses depois tem a resposta, 1 ano depois você publica. Então, como que a gente vai lidar com essa nova velocidade, né? Acho que também isso é uma questão a ser colocada. E aí vem essa plataforma, vem esse espaço digital, que era interessante que, na verdade, eu tenho interesse em estudar esses grupos digitais, esses grupos de discussões digitais. Então, eles tiveram um histórico, começando lá da lista de e-mail, depois no Orkut, depois no Facebook, depois... E aí, o que eu percebi, pelo menos nessa pesquisa da Ritalina, quando o grupo já estava formado, com muitos participantes, e as discussões iam esquentando no sentido de venda de medicamento sem receita, troca de endereços de médico que prescreviam mais, tudo isso, eu percebi que quando os assuntos começavam, né, a ganhar mais um caráter interessante para o ponto de vista da pesquisa, eles já colocavam, e aí, gente, vamos criar um grupo no WhatsApp? Ou seja, é a plataforma que traz mais evidente aquilo que os estudos digitais trazem de desafio, né? Que eu acho que é uma questão ética. Porque o WhatsApp tem essa questão de um público privado muito borrado, né? Porque a gente tem grupos públicos, mas que, na verdade, tem mediadores que, se você não passar por esses mediadores, você não tem acesso ao conteúdo público, né? Então, tem várias questões que o WhatsApp traz de questionamento, e o WhatsApp tem uma questão diferente de todas essas plataformas que a gente falou antes, porque é o único que associa o seu perfil a um CPF, né? A um número de telefone. Tudo bem que é a coisa mais fácil do mundo comprar um número de telefone, tudo, mas é o único que faz essa associação, e isso para questões de comitê de ética, tudo isso já é um pouco mais complicado, né? E eu queria tocar nesse ponto, que é um ponto que a gente tem que tocar, que eu acho que os estudos digitais eles dão uma amplificada em certas questões da pesquisa
qualitativa, que são várias pesquisas, são várias questões que já haviam nas pesquisas qualitativas antes do mundo digital, ou no surgimento do mundo digital, e acho que depois da pandemia se tornaram questões correntes em todas as pesquisas, mas por ser no mundo digital, porque qual a questão do mundo digital, né? Toda a vantagem, toda a particularidade da pesquisa qualitativa é essa questão de um contato direto com os dados, de uma fonte primária. Você nunca vai buscar, nunca não, mas não busca em banco de dados, você sempre produz o seu acervo, né? E a pesquisa qualitativa, se a gente pegar a etnografia, a observação participante, o contato com o sujeito de pesquisa é realizado de uma forma direta. E aí, o que vem a pesquisa qualitativa digital e faz? Coloca uma tela no meio desse caminho, né? Então, esse contato não é mais tão direto assim, né? A gente tem ali uma tela. E aí tem algumas questões que a gente tende muito a naturalizar, mas que não são naturalizadas, do tipo informar a um grupo ou informar a um grupo de WhatsApp, uma comunidade no Facebook que está sendo feita uma pesquisa ali. Eu, nas minhas experiências que eu tive, sempre que eu informei isso, o grupo murchava, parava de falar, algumas pessoas saíam, né? E aí te dá aquela vontade de você ficar ali, né, sendo aquela pessoa meio imperceptível, ou que não avisa para as pessoas que ali está tendo um ponto de vista de um pesquisador ou alguém que está refletindo pelaquele material que está sendo, pelaquela discussão que está sendo discutida. Então, uma questão, e acho que é uma questão da pesquisa qualitativa, mas é amplificada no universo digital, essa questão de revelar a identidade do pesquisador. Então, muito se diz, por exemplo, se a gente for pesquisar um grupo de WhatsApp, a gente tem que comprar um chip para pesquisa, você usa o seu chip, você usa o perfil seu do Facebook para entrar numa comunidade sua, sendo que ali tem questões suas familiares, profissionais e também de objeto de pesquisa, né? E aí a gente esbarra com algumas questões de padrões, né? Que a gente tem a 510, que é uma resolução do Conselho de Ética para as pesquisas em saúde na área de humanas, né? Que é interessante, que eles vão dizer o seguinte, o que a 510 vai dizer é o seguinte, que no momento em que você está fazendo uma pesquisa exploratória, você não precisa falar que você está fazendo aquela pesquisa para aquele grupo. Mas no momento em que você elege aquele grupo como sendo o grupo que vai ser estudado, aí você tem que informar a sua identidade, né? Então, tem várias questões, e aí o que eu queria dizer para vocês é que isso varia muito de comitê de ética para comitê de ética. Isso varia muito do comitê de ética, por exemplo, da área médica, da área de humanas, da área tecnológica. Isso varia muito de instituição para instituição, mas tem algumas, né? Por exemplo, a questão do... A 510 fala também que, por exemplo, todas as informações que são públicas, elas não precisam passar pelo comitê de ética, mas o problema é o que é público na internet. Porque a gente tem grupos no Facebook que são considerados públicos, mas o fato deles terem um moderador faz deles ambientes que precisam de uma autorização para entrar. Então, se você faz uma injúria racial, homofóbica, qualquer tipo de crime, além de você responder, o moderador também vai responder por essa questão de que ele é que autorizou. Então, existe toda uma questão, né, em relação a essa questão de identidade do pesquisador, né? Como você se identifica, como você volta, né, o material... eu vou falar um pouquinho aqui embaixo, né? E aí foi o que eu falei da 510, né, informar o grupo estudado que uma pesquisa está sendo realizada naquele ambiente, né? E aí, gente, tem isso que alguns comitês de ética falam como controlar os possíveis riscos e danos através dos espaços digitais, né? E, de repente, aquela pesquisa não vai criar riscos e danos para aquela comunidade.
E aí, como você vai garantir que não vai ter risco e dano para uma comunidade que tem, por exemplo, 3.000 pessoas, 2.500 pessoas, que você não sabe nem se as pessoas estão muito ativas ali, nem se as pessoas existem, se são fakes, e como você garante, né, os riscos, os danos. Então, são tarefas bem difíceis. O anonimato dos interlocutores, né, que hoje em dia, na internet, eu me lembro de um caso de um professor lá do Sul, chamado Jean Segata, um colega nosso, que ele foi um dos primeiros autores, pesquisadores a pesquisar o Orkut. E era interessante que ele fez um estudo, né, sobre uma comunidade do bairro dele, de uma cidade lá do interior do Paraná, falando de festas, sociabilidade, da vida universitária, né, de uma cidade mais do interior. E aí foi interessante que o nome das pessoas estudadas estava ali no estudo, eles deram autorização, e falava, né, de algumas festas, excessos e questões de sociabilidade juvenil. E aí, tempo passou, o Orkut passou, o Facebook passou, mas o Google, né, como todas as universidades públicas têm que deixar as teses e dissertações públicos, né, que a gente ganha bolsa para isso, para publicizar aquilo que foi produzido, essa tese foi para a internet. Só que uma das pessoas que foi estudada, né, nesse estudo do Orkut, virou juiz federal. E quando você clicava o nome dela no Google, uma das terceiras buscas era a tese dele contando da vida dele, de jovem, dos excessos, aquilo tudo. E ele mandou, na hora, tirar o trabalho, né? Porque ele falou que aquilo prejudicava o nome dele, ele não queria ali. E aí a gente tem a questão ética ali absurda, porque ele deu autorização para aquilo é uma tese pública que tem que ser deixado de forma pública, mas ao mesmo tempo... Então, é uma questão que mostrar que esse ambiente digital é um ambiente que está mudando toda hora. E eu acho que foi um rito de passagem para mim, quando saí da antropologia, das ciências sociais e fui mais para a área da saúde, o comitê de ética. Eu nunca tinha passado antes por um comitê de ética, e eu tinha estudado Facebook, e aí tinham várias questões que iam, vinham, voltavam, eles perguntavam o que era grupo aberto, fechado, se tinha mediador, se não tinha mediador. Então, é realmente algo, essa questão do anonimato dos interlocutores não é algo fixo, é algo que pode mudar ao longo do tempo. E aí, né, questões sensíveis no mundo não digital, sensíveis no mundo digital também. No caso da Ritalina, a gente tinha envolvimentos de menores, claro, tinha essa questão do Enem muito presente, né? E consumo de substância proibida, que geralmente esses medicamentos prescritos, eles eram comprados de forma ilegal nas comunidades. E aí eu queria falar um pouquinho dessa coisa da produção de acervo, né? Que eu acho que, como esse mundo digital ele é muito mutável, ele está toda hora se transformando, nós temos que atribuir uma certa materialidade para esse mundo digital, né? Então, por exemplo, todo esse acervo que a gente tem, eles são nativos digitais, ou seja, eles só existem no mundo digital. Se você pegar uma hashtag sobre soro positivo, sorofobia, que foi um tema que eu estava lendo há pouco tempo, botar no Instagram lá, todo o seu material, né, vai estar só no Instagram quando você tiver internet. Então, assim, a gente chegou a um ponto de digitalização que hoje em dia você dá uma certa materialidade ao seu objeto, é tipo printar tudo. Criar um grande arquivo de Word, tirar da internet, botar no pendrive e botar na tua mão. Pronto, meu acervo está na minha mão, assim, uma coisa que é uma materialidade. Porque eu já perdi alguns trabalhos de comunidades que eu estava estudando e, de repente, anunciaram lá um medicamento ilegal, denunciaram e a comunidade saiu do ar de um dia para o outro. Eu ainda não tinha essa mentalidade de print, então agora tudo que eu faço é print, tudo que eu faço é recortar e colar para atribuir uma certa materialidade nessa produção de acervo, né? E aí, eu queria
tocar nesse ponto que ano passado, no final do ano, teve o Abrascão, né? E eu fui numa mesa muito interessante que eles estavam dizendo que não sei quanto % da produção científica brasileira está no Google Drive ou semelhantes, Dropbox. E isso realmente é uma aberração. Isso é você pegar o dinheiro público do Brasil, pegar o material de pesquisa e depositar num lugar. Óbvio que é inocência a gente achar que aquilo tudo não serve de base para inteligência artificial, não serve de base para estratégias de consumo, não serve de base para estratégias de marketing. Óbvio, aquilo está no ambiente digital. E aí se discutiram muito lá essa noção, e eu estou falando de pesquisas qualitativas, que não teriam objetos tão sensíveis como coleta de sangue, coleta de pedaços de pele, pedaços de tecido humano, né? Que claro que não estão lá essas informações materialmente, mas todas as informações digitais sobre isso estão lá. E eles estavam discutindo justamente isso. A gente não tem, no Brasil, na América do Sul, que eles estavam falando, um data center. O que é um data center? É um lugar físico, é tipo um grande, né, HD externo, mas que as coisas estejam aqui no Brasil. Não. Isso tudo fica no Google, isso tudo fica no Dropbox, isso tudo fica nessas grandes empresas, né, que a gente trata desse nome nuvem. Então, até os editais da FAPERJ, aqui no Rio, os editais do CNPq, alguns da CAP, já falam isso, um dinheiro para HD externo, para pelo menos ficar com você aquilo e não depender de um espaço digital. Mas isso que eu estou falando é claro que é algo ideal. A gente está falando que na prática é muito mais fácil, é muito mais direto, aquela coisa de compartilhar o link, está aqui, vamos lá, você faz a leitura flutuante desse acervo, eu faço desse, muito mais fácil do que você, pego lá o HD o dia que posso, meu computador não aguenta essa quantidade de dados, então, né? E aí eu queria tocar em outro ponto, né, que já foi mencionado, desse aplicativo do NetVis, né, que eu acho muito, muito interessante a busca de programas para auxiliar na pesquisa, né? Para quem tem familiaridade, até digo uma certa aptidão, né, a programas como o R, o R, né, ou Python, que são programas de programação, né? Eu já tentei algumas vezes iniciar o curso e eu acho que não dá mais tempo para mim, acho que essa linguagem matemática é algo bem distante do meu universo, mas eu acho que eles são muito funcionais para pesquisa. A gente tem programas de pesquisa qualitativas muito interessantes, como o NVivo, como o QDA Miner, como o Atlas TI, que é um programa que eu já usei bastante. Mas lembrando o seguinte, que esses programas são excelentes produtores de imagens que vão te dar insights. Aquilo nunca pode ser considerado o final da pesquisa. Nuvem de palavra, recorrência, tudo isso são caminhos e mapas mentais para você iniciar a discussão, iniciar os pontos temáticos, mas nunca aqueles programas vão, no meu ponto de vista, vão ser o ponto de chegada, eles vão ser muito mais o ponto de partida. Mas qual o problema que a gente tem hoje com esses programas de extração de dados, né? Eu não sei se vocês conhecem um sociólogo, ele é bem conhecido, que acabou de morrer há dois anos, o Bruno Latour, né? Ele tem essa questão, ele tem uma teoria chamada teoria Torrede, e ele se debruçou nos últimos anos a criar laboratórios, né, que fazem essa interface tecnologia e humanidades. Então, tem 2 laboratórios bastante interessantes, que é o da Faculdade de Amsterdã e que é o da Faculdade de Paris, da Sciences Po, que ele coordenava, que se você entrar no site deles, na DMI Tools e no Sciences Po Tools, Media Lab, a Media Lab do Sciences Po, tem vários programas lá, por exemplo, programas sobre busca no Google. Quando você digita uma certa palavra, quais são as palavras que vêm em grau de recorrência? E aí você tira isso numa tabelinha de Excel.
tinha esse NetVis, que era um programa maravilhoso, que, por exemplo, você ia num grupo e queria saber qual a postagem mais curtida, qual a mais compartilhada, qual a mais comentada. E aí tinha os comentários, tudo isso numa tabela de Excel, tudo isso recortadinho. Tem o YouTube Database, que faz a mesma coisa do Facebook com o YouTube. Só que qual é o problema? Desde 2018, né, com toda aquela questão da eleição do Trump e a venda de dados do Mark Zuckerberg, que percebeu-se que a venda de dados passava do nível da privacidade, tinha bate-papos secretos, tudo era fonte de dados que eram vendidos para empresas, vendidos para essas marketing, mídia, política digital, né, que depois foi para a Europa, veio para o Brasil, enfim. E a gente tinha, né, isso gerou o quê? Aquela coisa do Snowden, a venda de dados, de privacidade, isso deu uma travada nas políticas de privacidade do Facebook, na política de privacidade do Facebook, do YouTube, de todas as plataformas. E o que aconteceu foi que esses programas de extração de dados ficaram cada vez mais restritos por causa dessa política de privacidade. Então, o que eu tenho percebido, até mesmo dos colegas de tecnologia da informação, da área tecnológica, é que as pesquisas digitais estão ficando cada vez mais artesanais, né? A pesquisa qualitativa sempre foi artesanal, mas as pesquisas mesmo estão ficando cada vez mais artesanais por conta dessa limitação dessa política de privacidade que mudou mais ou menos nos anos de 2018, por aí. Então, infelizmente, esses programas de extração, eles estão precisando cada vez mais de pessoas que entendam de programação. Essa que é a questão. Porque os programadores que fazem esses programas para leigos ou pesquisadores que não têm essa aptidão tecnológica, eles estão sendo travados por essas políticas novas de privacidade, né? Aí, software de extração de dados, aí estão as duas laboratórios que eu tinha falado, né? E, infelizmente, o NetVis não existe mais, agora foi... Tem até um texto interessante do cara que desenvolveu o NetVis falando que seria o fim dos estudos digitais, ele botando que essa questão da restrição da privacidade pegou muito a facilidade que esses programas tinham. Eles acabaram, todos eles, as funcionalidades que tinham. Então, ficou muito mais difícil. Análise dos resultados, então, tinha falado, né, análise de dados quantitativos, eu acho bastante interessante. Eu já trabalhei com a NVivo, já trabalhei com a Atlas TI, agora lá no INCA eu estava trabalhando com o QDA Miner, a versão gratuita, que é bem interessante. E, na verdade, os programas não mudam muito. Eles são depositários, né, de todos os tipos de mídia que você pega da tua pesquisa, e a partir de cada arquivo, cada mídia, você consegue mensurar a partir das suas categorias analíticas. Então, que o programa faz isso em vídeo, faz isso em meme, faz isso em áudio, faz isso em texto, claro, faz isso em foto. Então, tudo isso é quantificável e mensurável nesses programas. Aí, claro que o ponto negativo desses programas é o preço, né, que são dólar, euro, e é realmente uma realidade que não é a nossa. Aí eu tinha falado dessa questão, né, da visualização dos dados, que eu acho importantíssimo, eu acho que é o que te permite te dar os insights, mas eu acho que não seria o fim da linha, não seria ali o final da pesquisa, mas seria muito interessante para ver que, de repente, numa pesquisa sobre alimentação, a questão da gordofobia é mais importante do que talvez da anorexia ou de outros tipos de sociabilidade, como isso aparece numa recorrência, como isso aparece ao longo do tempo. Eu acho isso tudo fundamental, mas como ferramenta, e não como forma de finalizar o trabalho. E
E tem, né, umas correntes qualitativas, uma delas é essa teoria fundamentada nos dados, né, essa grounded theory, que é a questão da saturação, que isso é muito interessante para quem trabalha com pesquisa qualitativa, que você está lendo lá os textos de Ritalina, aí lê o primeiro, lê o segundo, lê o terceiro, quarto, 20º, 40º, daqui a pouco começa a meio que saturar, repetir. E segundo essa teoria, né, quando satura, você já está bem perto da sua palavra-chave e dos eixos temáticos da sua pesquisa, né? Então, essa noção de... É muito mais interessante na pesquisa qualitativa você tirar as categorias analíticas dos dados e não de uma discussão teórica e tentar, né, pegar os dados para tentar encaixar aquilo. Que às vezes você pode se surpreender, tratar de algo que você não esperava tratar, né? A busca de categorias analíticas que sejam elaboradas a partir de dados e não por uma indução teórica. Eu acho que isso é a questão da pesquisa qualitativa. E aí, Cláudio, eu não sei como é que tá de tempo, como é que tá... Eu já podia, de repente, encerrar aqui, eu ia dar um exemplo de pesquisa, mas acho que a Jazilene já deu um exemplo de pesquisa tão bom que a gente podia botar para discussão, né? Isso. Eu sugeriria aí que está muito bom aí, a gente está tendo uma aula, estou aqui cheia de anotações, mas acho que a gente precisa dar uma finalizada para jogar aí para o debate e ver que a gente... Está todo mundo aqui em comoção no chat. Eu queria só finalizar dizendo isso. A pesquisa qualitativa, ela é tão... A gente já pegou um exemplo do Facebook, né? De uma pesquisa. Eu e a Jazilane falamos do Facebook. Só que está meio anacrônico isso, porque a gente está falando de 2016, 2017. Por que a gente está falando isso? Porque a nossa temporalidade, os artigos só vão sair agora, os resultados de pesquisa só vão sair agora. Então, eu acho que o desafio é menos texto, mais imagem, e essa velocidade que a gente não consegue acompanhar, que a gente tem uma outra temporalidade dessas redes sociais. Como que a gente vai encontrar isso? Aí eu queria terminar aqui uma vez, no Museu da Vida, aqui na Fiocruz, uma neurocientista falou, então o que você está falando é que eu vou ter que fazer uma dança de 30 segundos no TikTok, em vez de escrever um artigo. Aí eu meio fiquei calado, quase que... Acho que sim, assim, eu acho que... Não sei se vai ser a primeira opção, mas eu acho que, assim, imagino que não deva ser algo muito fácil você pegar um trabalho de neurociência e transformar aquilo. Então, acho que esses que são os desafios lançados por essa pesquisa qualitativa digital. E muito obrigado pela atenção, gente, pelo convite.